E aí, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma super aula de geografia. Vem comigo! Sem enrolação, vamos para a questão. Se liga aí. Tava dando uma olhadinha nas atividades de vocês. A maioria da galera respondeu as atividades bem, viu? Muita gente fechou as questões. Beleza, então, viu? Primeira questão ela é do Enem, né? É, Vamos lá. Existem diferentes formas de representação do planeta na superfície terrestre, que é chamada de planisfério. Os planisférios de Mercator e de Petris são atualmente os mais utilizados. Realmente, são os que nós mais vemos por aí, né? Nos mapas, nos livros. Então, em cima, Mercator, embaixo, Petris, né? Qual é a principal diferença entre os dois? Quais são as principais diferenças que a gente vê entre os dois? Praticamente nenhuma. Todos dois são baseados em uma única projeção cartográfica. Que projeção cartográfica é essa? Cilíndrica, cônica, polar ou descontinuada? Tá na cara qual é, gente. Ela é cilíndrica, certo? Então, ela é baseada em um cilindro, mas esse cilindro dela é de que forma ele é? Na vertical ou na horizontal? Beleza? Então a gente vai ter que se apegar nisso aí para poder responder as questões. Ó, apesar de usarem projeções respectivamente conformes e equivalentes, ambas utilizam como base uma projeção modelo. Que projeção é essa? Cilíndrica, a gente já sabe. Pode ser a letra D ou pode ser a letra C. Baseado no formato da imagem aqui, a gente vai marcar que letra, galera? Letra C. Questão muito fácil. Questão muito fácil do Enem. Nível muito fácil, certo? Segunda questão. A gente tem uma outra projeção cilíndrica, também é uma questão do Enem, certo? E ele bota assim: os árabes, os mapas árabes, ainda desenhavam ao sul, o sul em cima do norte e o norte embaixo da linha do Equador. Isso no século XIII. A Europa já havia restabelecido as ordens natural do universo. O norte estava em cima e o sul estava embaixo. Diferente do que os árabes falavam, né? O mundo era um corpo ao norte e estava o rosto, o que olhava para o céu. Já ao sul estavam as partes baixas, sujas, onde iam para as imundícies os seres escuros, que eram imagem invertida dos luminosos que ficavam ao norte. Então, esse texto ele mostra justamente o seguinte: a diferença entre o norte e o sul, onde o norte se caracterizam nessa projeção aí, que são as partes mais ricas, as regiões de melhor população, né, de luxo, de limpeza, e ao sul, totalmente o contrário disso. Essa é a visão eurocêntrica, né, ou do eurocentrismo de Mercator. Tá? Essa é uma projeção de Mercator. Então vamos para as respostas. A partir da confecção desse mapa, pode significar uma leitura ideológica do espaço. Assim, a projeção de Mercator, muito utilizada para a visualização dos continentes, caracteriza-se por... Vamos lá, gente. Vamos eliminar as coisas, tá? Letra A. A partir de um plano tangente sobre a esfera terrestre, seus paralelos e meridianos são projetados a partir do centro de um plano. Gente, a projeção de Mercator ela é baseada em paralelos e meridianos, né? Os paralelos, linhas paralelas ao Equador, os meridianos, linhas paralelas também, mas ao Greenwich. Então, gente, não partindo do centro, ela parte do polo, no caso dos hemisférios, né? Então, vamos lá. Errado, letra A. Letra B. Conserva suas formas, mas distorce as superfícies das massas continentais. Seus paralelos e meridianos formam ângulos retos. Verdade, gente, ó. Ângulos retos aqui, ó. Meridianos e paralelos formando ângulos retos, tá? E conserva as formas e distorce as massas continentais, como a gente vê aqui os exemplos, ó. Temos aqui a Groenlândia, né? O formato da Groenlândia é justamente esse, né? Então a forma permanece a mesma, só que distorce a sua área. A área da Groenlândia não chega a ser desse tamanho. A Groenlândia é
3 vezes menor do que o Brasil, certo? Então, ela mantém o formato, mas distorce o tamanho. O tamanho está exageradamente maior no caso da Groenlândia. A gente tem outro exemplo aqui, ó, a Antártica, né? O continente aqui antártico também está exageradamente maior, distorcido, certo? Então, a resposta da segunda questão é a letra B. Mas vamos fechar porque a C, não é a C, não é a D e não é a E. Letra C. Altera a forma dos continentes, preservando as áreas dos seus paralelos e meridianos, formando ângulos retos. Justamente o contrário do que a gente acabou de responder na letra B, né? Não altera a forma. Apresenta um hemisfério terrestre envolvido por um cone. Essa é uma projeção cônica, gente? Uma projeção cônica seria assim, ó. Ela estaria envolvida em forma de um cone, como aqui na letra B da questão 1, né? A projeção cônica, ela é baseada, ou ela é mais utilizada para quê? Para mostrar apenas um hemisfério, no máximo. Ou vai mostrar o hemisfério norte, ou vai mostrar o hemisfério sul, né? Mas geralmente ela é utilizada para mostrar pequenas áreas, né? Pequenas regiões do globo, né? A gente caracteriza ou chama como fatia de pizza, né? Como um triângulo, a projeção cônica, beleza? Na letra E, representa as formas e as superfícies dos continentes proporcionais à realidade. Gente, isso aqui está proporcional à realidade, Antártica. A Groenlândia está proporcional à realidade. Não, gente, está totalmente distorcido, né? Aqui também, ó, na parte central, né? Não está, está reduzido, beleza? Então, fechamos aí a segunda questão, tá ok? Terceira questão foi comentada em sala de aula, não a questão, mas esse exemplo aí do símbolo da ONU, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, tem como a ideia central de união entre os povos, né? De não trazer diferença entre eles, né? Tentar aproximar ao máximo os países que fazem parte, né? Os países do mundo, tá? Então, a ideia de bandeira dela era criar uma bandeira que demonstrasse isso. Então, eles tentaram, através desse tipo de projeção, aí, mostrar com que todos os países do mundo estavam dentro de uma mesma característica de projeção cartográfica, né? Todos unidos em um mesmo lugar, né? Foi debatido em sala que essa ideia não deu certo, porque todas as projeções apresentam distorções, né? E mesmo sendo a projeção polar, onde existem as mesmas distâncias do centro, né, que o centro é essa parte aqui, para as regiões periféricas, né, ainda causam, por exemplo, um desconforto, porque as zonas centrais do globo nessa projeção, elas são caracterizadas pelas regiões mais ricas, e as regiões mais afastadas do globo, as áreas periféricas, apresentam-se as regiões mais pobres. Então, por mais que eles tentem ter essa ideologia de igualdade entre os povos, eles não conseguiram, tá? Mas vamos lá para a questão. Ele quer saber que tipo de projeção cartográfica foi baseado o símbolo da ONU, né? A questão dada, gente, uma questão dada do Enem, tá? A questão é essa, é a letra A, né? Letra A, a única projeção polar ou azimutal ou cônico, ou azimutal, polar ou plana, né? Como vocês queiram chamar, tá? A B é cônica, essa é cilíndrica, beleza? Então, fechadinho. Vamos para a última questão, quarta, também do Enem. A gente apresenta aí uma projeção cartográfica, né? Essa projeção cartográfica configura-se como hegemônica desde a sua elaboração no século XVI, e sua principal contribuição inovadora foi... Galerinha, essa questão aqui, nós iríamos trabalhar ela por eliminação, beleza? Por que por eliminação? Porque ela traz alguns fatores muito antigos, né? Que a maioria dos livros não abordam. Então, a gente iria pegar o conhecimento que a gente adquiriu em sala e iria eliminando as alternativas, né? Para ficar entre uma ou duas, mas nesse caso aqui eu acho que nem entre uma ou duas a gente já ia fechar logo ela.
Beleza? Presta atenção aí. Coloca assim, ó. Qual foi a inovação, né? Redução comparativa das terras setentrionais. Galerinha, quem não lembra o que é setentrional, significa parte norte, meridional, parte sul. Então ele está dizendo aí que tem uma redução comparativa entre as áreas setentrionais. Olha para aqui a diferença, ó. Groenlândia é gigante, né? Então, totalmente errado. Letra B. Manutenção da proporção real das áreas representadas. As áreas estão representadas de forma proporcional? Está mantidas as proporções? Não, não estão mantidas as proporções. A gente observa que as proporções não estão mantidas na diferença entre os quadrantes aqui, ó. Aqui a gente tem quadrados perfeitos, mostrando o quê? Que as áreas estão com menos distorção, né? E à medida que vai se afastando da região equatorial, vai indo para as regiões polares, a distorção vai aumentando. Observa só os quadrantes como vão ficando esticados, né? Então a gente aprendeu já em sala de aula que a proporcionalidade ou o tamanho da distorção ele vai ser maior ou menor quando a gente observa esses quadrantes, né? Quanto mais apertados eles são reduzidos, quanto mais esticados eles também são mais deformados, beleza? Então tem que manter um quadradinho bem proporcional, tá? Então quanto mais for quadradinho proporcional, mais real é aquela região do globo terrestre, né? Então essa região tropical seria a mais fiel à realidade, beleza? Letra C. Consolidação das técnicas utilizadas nas cartas medievais. Pessoal, na época medieval, as cartas geográficas, elas se apresentavam dessa forma? Elas tinham esse tipo de tecnologia já? Não, as cartas medievais eram bem rústicas, bem rudimentares, né? Onde, naquelas épocas, os povos, eles desenhavam à mão, era praticamente croquis, né? Então aqui a gente já tem tecnologia de computadores, né? Então já eliminamos também essa parte. Letra D. A valorização dos continentes recém-descobertos pelas grandes navegações. Pessoal, quem lembra, o mundo é caracterizado em Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo, né? Velho Mundo, Europa, África e Ásia. Novo Mundo, América. Novíssimo Mundo, Antártica e Oceania, beleza? Então temos aí a Antártica gigante, beleza, tá fazendo o quê? Valorizando, não tá? Mas e a Oceania? Olha como ela tá pequenininha. Então, não pode ser verdadeira a letra D, certo? Teria que ter Antártica e Oceania valorizada em proporção maior. Não tá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa aula. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!